Eu gostaria, nessa primeira palestra, de colocar para vocês o fundamento teológico e espiritual daquilo que é a verdadeira devoção à Virgem Maria. Todos já conhecem e todos deveriam ter esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós temos essa bela edição comemorativa dos 300 anos do tratado, publicada pela comunidade Arca de Maria. E aqueles que não têm o tratado, está aí à disposição também, no intervalo, aqueles que quiserem adquirir, porque o conhecimento do tratado é fundamental para aquilo que nós nos propomos fazer, que é a nossa consagração total à Virgem Santíssima. Então, em primeiro lugar, antes de entrarmos na matéria propriamente dita, gostaria um pouco de contar a história desse tratado. Quem foi São Luís Maria Grignon de Montfort? Foi um padre francês que pregou e viveu durante o século XVIII. E ele escreveu este livrinho no ano de 1712. No entanto, profeticamente, São Luís Maria previu que o demônio ficaria muito triste, muito zangado com este livro, que o demônio queria, de alguma forma, acabar com esse livro e com a devoção à Virgem Maria. E ele previu que haveria esse ataque demoníaco. De fato, esse livrinho foi escondido. O demônio quis destruí-lo, não conseguiu, mas conseguiu escondê-lo durante 130 anos. Mas Deus, na sua providência, fez com que o livro fosse redescoberto. E finalmente, depois de tantos anos após a morte de São Luís Maria, depois de 130 anos de que o livro tinha sido escrito, o livro foi finalmente publicado. São Luís Maria profeticamente previu que o livro seria atacado, previu que ele, São Luís Maria, seria atacado. Ou seja, através da pregação desse padre francês, São Luís Maria, ele pregava para quem? Para grandes intelectuais? Não. São Luís Maria pregou para pobres camponeses, caipiras franceses. E aqueles caipiras franceses, seguindo o seu caminho de verdadeira devoção e entrega à Virgem Maria, se dispuseram depois a morrer por Jesus. Eis aí a prova cabal e concreta de que este método de consagração funciona e que esse método de consagração não é aquilo que os protestantes têm medo. Os protestantes ficam escandalizados quando a gente diz que nós queremos ser escravos de Maria. Os protestantes ficam escandalizados quando nós dizemos que queremos nos entregar totalmente à Virgem Santíssima, e eles dizem: não façam isso, isso é idolatria, vocês têm que se entregar a Jesus, somente a Jesus. Mas esse método de São Luís Maria Grignon de Montfort foi colocado à prova pela história. Ou seja, exatamente seguindo o método de consagração total à Virgem Maria, São Luís Maria conseguiu formar uma geração inteira de homens e de mulheres simples, uma legião inteira, um exército inteiro de homens e mulheres que se entregaram totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de derramar o seu sangue para se opor ao ateísmo da Revolução Francesa, para se opor àqueles que queriam destruir a religião e a devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, a entrega. Vejam,
entregando-se à Virgem Maria, nesse método simples, esses pequenos camponeses foram formados como homens e mulheres de uma estatura espiritual que não tinha nada de pequeno. Esses pequenos camponeses, humildes e pobres, foram formados numa estatura tal que se dispuseram a derramar o seu sangue por fidelidade ao Papa, por fidelidade à Igreja, por fidelidade à verdadeira religião. E é isso que nós queremos propor a vocês, meus queridos, minhas queridas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos entregar totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser totalmente de Deus. Precisamos ser 100% de Cristo, porque Ele é nosso Senhor. Nós queremos combater toda a idolatria. Nós queremos ser de Cristo a ponto de derramar o nosso sangue por Cristo Jesus. Queremos isso. Mas como faremos isso? Qual é o caminho? Qual é o meio? Qual é o método? Como é que nós obteremos isso? Olhamos para nós e vemos que nós não temos fibra para isto. Eu olho para mim e vejo que o tecido do qual eu sou feito não é um tecido de mártir. Se depender de mim, eu sairei correndo diante do lobo quando ele vier. Se depender de mim, eu serei um covarde. Se depender de mim, na primeira oportunidade, eu irei trair nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei disso teoricamente. Eu não estou falando aqui com falsa humildade, me fazendo de coitadinho. Não, eu sei disso e o meu confessor sabe disso. Por quê? Porque, como dizia Orígenes, um escritor dos primeiros séculos do cristianismo, século III, que veio em Alexandria, no Egito, Orígenes dizia: diante de uma tentação, um cristão ou sai idólatra, ou sai mártir. Você está entendendo? Quando eu e você somos tentados, e nós somos tentados, quando eu e você somos achincalhados pelo diabo, nós caímos clamorosamente, vergonhosamente. Todo pecado que nós cometemos é um pecado de quem foi colocado diante da escolha. Escolha: ou você adora o falso Deus, ou você morre pelo Deus verdadeiro. E a gente sempre escolhe o quê? Adorar o falso Deus. Isso quer dizer que nós não somos gente feita para o martírio. Nós não temos esse tecido para fazer essa roupa. Nós não temos estrutura para ser mártires. Nós somos um bando de covardes, nós somos um bando de miseráveis, nós somos um bando de traidores. Queremos entrar na escola que conduz à santidade, que conduz à nossa disposição de sermos mártires. Como? São Luís Maria Grignon de Montfort realizou esse prodígio. O método desse tratado, ele foi testado na história. O método de São Luís foi testado na história. Os camponeses franceses, milhares deles, se dispuseram a morrer pela santa religião católica, pela fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela fidelidade ao Santo Padre o Papa. Se dispuseram a morrer diante de um governo revolucionário que se opunha à verdadeira religião. E como eles conseguiram isso? Entregando-se totalmente à Virgem Maria. Vejam que a entrega total à Virgem Maria não se opõe à entrega total a Jesus, mas muito pelo contrário, possibilita, é caminho. E é isso que nós queremos ver aqui. Como é que isso acontece? Mas eu quero começar já dizendo isso: funciona. Funciona porque funcionou. Funciona porque historicamente funcionou. Então, no nosso país e no mundo inteiro,
nuvens escuras e tenebrosas se acumulam no horizonte. Se acumulam no horizonte nuvens de um futuro que não sabemos quando, um futuro em que certamente irá se desencadear contra a santa religião de Deus uma perseguição acirrada. Ela já iniciou veladamente, ela já iniciou secretamente, ela já iniciou, às vezes de forma mal disfarçada, nós conseguimos já enxergar que essa revolução iniciou. Você veja, por exemplo, no nosso país. Estes dias, nós trocamos de embaixador junto à Santa Sé. Vocês sabem que o Brasil tem um embaixador junto do Papa. Pois bem, estes dias, o novo embaixador foi sabatinado pelo Senado. Vocês sabem que antes dele ser nomeado, o embaixador precisa responder às perguntas dos senadores. E o senador Cristóvão Buarque, então, cometeu a indiscrição de fazer uma pergunta importantíssima para o futuro embaixador junto à Santa Sé, que mostra qual é a raça de gente que nos governa nesse país. Eu estou falando aqui de todos os partidos. O senador Cristóvão Buarque perguntou: escuta aqui, e quando acontecer de nós aprovarmos o aborto? E quando acontecer de nós começarmos a sofrer pressão do Papa e do Vaticano contra o aborto, contra o casamento gay, contra as leis de homofobia que nós iremos aprovar? Quando acontecer isso, o que é que você, embaixador, irá fazer? Ou seja, o senador estava querendo testar a fidelidade do seu enviado lá para o Vaticano, para saber se ele seria fiel à agenda revolucionária, a esta agenda desgraçada, a esta agenda terrível que eles têm. Vejam, meus queridos, não adianta a mentirosa da presidente da República, quando era candidata à presidência, não adianta essa mulher mentirosa dizer que ela é contra o aborto. Eles estão trabalhando para legalizar o aborto. Vejam o senador Cristóvão Buarque dizendo ao futuro embaixador junto à Santa Sé: quando nós legalizarmos o aborto, veja, para ele não há questão, não há dúvida, eles legalizarão. Não legalizaram a união gay? Alguém perguntou para vocês? Alguém perguntou? Alguém fez algum plebiscito? Alguém perguntou ao eleitorado se nós queríamos união de homossexuais nesse país? Será que nós não enxergamos que nós estamos diante de uma raça de gente criminosa que nos governa? Será que nós não enxergamos que nós estamos diante de pessoas que caem perfeitamente na descrição que o Papa Bento XVI faz de um governo imoral na sua encíclica Deus Caritas Est? Na encíclica Deus Caritas Est, o Papa diz assim: um governo que não tem princípios morais é simplesmente um bando de malfeitores. São malfeitores. É uma quadrilha. É uma quadrilha de malfeitores que nos governa. Essa é a situação desse país. E não pense que eu estou falando aqui sem freio na língua, porque eu estou aqui na paróquia e ninguém vai dizer e saber de nada. Não, está sendo gravado e essa palestra será colocada na internet para o Brasil inteiro ouvir isso que eu estou dizendo. Porque o Brasil inteiro precisa ouvir isso. Essa quadrilha de malfeitores que nos governa
eles vão passar o aborto com o seu consentimento ou sem o seu consentimento. Eles arranjarão um jeito. Não arranjaram um jeito de rasgar a Constituição e aprovar a união gay? A Constituição diz claramente que a união entre homem e mulher é que é família. E esses criminosos que estão no Supremo Tribunal Federal, esses advogados de Satanás, que estão lá como ministros do Supremo Tribunal Federal, esses advogados de Satanás, impuseram os seus ditames ao povo brasileiro, porque esta corja do Supremo Tribunal não tem que prestar contas ao povo brasileiro nas eleições. Eles arranjarão um jeito, sim, de aprovar o aborto. Arranjarão um jeito de rasgar mais uma vez e cuspir na Constituição Federal e impor os seus ditames a nós. Nós temos sombras, nós temos nuvens no horizonte que já dizem claramente: nós iremos enfrentar, nós católicos iremos enfrentar um governo, e estamos enfrentando um governo revolucionário. Meu irmão, prepare-se para o martírio. Minha irmã, prepare-se para o martírio. O caminho é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Essa é a nossa escola. Esse método foi provado na história. A França foi regada pelo sangue dos mártires. Chegou a hora do Brasil mostrar que não é capaz somente de produzir carnaval, safadeza, droga e mortandade, que o Brasil é também capaz de produzir mártires para nosso Senhor Jesus Cristo, que esta é a terra da Santa Cruz, e não começou com esse nome à toa. Nós temos uma alta vocação. O nosso país tem uma alta vocação, uma altíssima vocação. Nós somos chamados por Deus para esse martírio, mas vamos ser sinceros, não estamos prontos. Então vamos seguir o caminho da verdadeira devoção. Em que consiste essa verdadeira devoção? Consiste no seguinte: vamos pôr os princípios teológicos. O princípio teológico básico é o seguinte: Deus não muda. Deus é fiel. Ele é constante na sua forma de agir. E o que é que Deus fez para a salvação da humanidade? Para salvar a humanidade, Deus gerou o seu Filho Jesus nesse mundo. E para salvar a humanidade, Deus podia enviar o seu Filho, podia simplesmente fazer assim: abriam-se as nuvens, Jesus vinha montado num cavalo branco, aparecia aqui, salvava todo mundo, ponto final, acabou a história. Mas não foi isso que Deus escolheu. Não foi esse o caminho. Diz a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Jesus veio nascido de mulher. Portanto, Jesus só virá na sua vida nascido de mulher. Os nossos irmãozinhos protestantes vão se escandalizar com o que eu vou dizer, mas isso acontece quer eles queiram, quer não. Se eles amam Jesus, e eles amam, não é? Os protestantes não amam Jesus? Amam. Se eles amam Jesus é porque Maria gerou isso no coração deles. Quer eles queiram, quer não. Quer eles saibam, quer não. Ele só vem nascido de mulher. Agora é uma ingratidão muito grande que a fé em Cristo Senhor seja gerada no nosso coração e nós depois desprezemos o vaso da eleição, o caminho sagrado que Deus escolheu para que Ele viesse ao mundo. Meus irmãos, Jesus vem em nossa vida. Qual é a nossa finalidade de cristãos? A finalidade de cristãos é ser outros Cristos. É chegar e dizer: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Bom, é necessário que Cristo seja gerado em nós. Como é que nós vamos fazer isso?
Existem dois métodos, e essa ideia vem do tratado, ela é preciosa, e isso aqui já vai fazer você entender tudo. São Luís Maria é um excelente pedagogo, ele sabe ensinar bem. Isso está no tratado. Existem dois métodos de fazer uma estátua. Como é que eu posso fazer uma estátua? Eu posso pegar um bloco de mármore e ir com o cinzel e o martelo, tirando aqueles pedaços de pedra que eu não desejo, e vou fazendo a estátua. Esse método é bom, mas ele é muito arriscado. Por quê? Porque se o cinzel bater onde você não quer, você é capaz de perder aquele bloco de mármore completamente. Porque se você arrancou o pedaço, está arrancado e não volta mais. Está entendendo? Existe um outro método de fazer uma imagem, e esse é mais tranquilo. É você usar um molde. Você faz então um molde, e com esse molde você derrama ali dentro o líquido, por exemplo, o bronze. Aqui na paróquia nós queremos fazer uma bela imagem de Cristo Rei de bronze lá na frente. Então você tem o molde, e aquele molde você derrama o bronze lá dentro, depois você tira e está perfeita a imagem. E esse segundo método ele tem uma grande vantagem, você pode repeti-lo quantas vezes quiser, você pode fazer centenas e milhares de imagens idênticas. Mas existe uma condição, o molde precisa ser perfeito. O molde precisa ser sem defeito. O molde precisa ser impecável. Pois bem, durante muitos anos da minha vida de padre, eu tentei, através da direção espiritual, moldar pessoas para serem santas, serem outros Cristos. Às vezes de forma melhor, às vezes de forma desastrada, né? Moldando. Você vai lá com o cinzel, aí errei, né? Mas tudo bem. Até que, então, eu descobri um método mais fácil de moldar pessoas conforme Cristo, é o método de São Luís Maria, que é infalível. O molde chama-se Maria. Então você não fica mais dependendo da arte, você não fica mais dependendo da capacidade, não fica mais dependendo da destreza do seu diretor espiritual. Você já tem um molde, é a Virgem Maria. Só que, para que você seja modelado conforme Cristo, é necessário o seguinte, que você seja dócil. Entendem? Como é que eu vou pegar agora um pedaço de bronze sólido e transformar numa estátua? Ora, é necessário liquefazer esse bronze, é necessário que ele seja fundido, que ele se torne líquido, para que então ele, despejado no molde, possa se conformar a esse molde. É isto a escravidão à Virgem Maria. A escravidão à Virgem Maria é você se tornar, não é? Um molde, digamos assim, dócil. Você ser capaz de se modelar. Então vamos entender como é que isso funciona, bem claramente. Vejam, primeiro, Jesus nasceu da Virgem Maria. Nós vemos isso no nosso credo. Nasceu da Virgem Maria. O útero da Virgem Santíssima é o molde, é o lugar onde o Filho de Deus foi gerado, aqui na história. E é o lugar onde qualquer filho de Deus, qualquer filha de Deus é gerado. Gente, Deus escolheu gerar seu filho por Maria. Não é culpa
nem da Virgem Maria, nem nosso, é uma eleição de Deus, é uma escolha de Deus, é uma bondade de Deus, é uma graça de Deus. Os protestantes podem espernear quanto quiser, dizer que Maria é uma mulher qualquer, eles sabem perfeitamente que não é verdade, eles sabem que isso é uma mentira satânica, porque uma mulher qualquer não gerou o Filho de Deus feito homem. Essa mulher é especial porque o Filho é especial. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. A maravilha é Jesus, mas fez nela. O molde foi ela, o útero foi ela, o lugar foi ela, o instrumento foi ela. E Deus é constante. Se Ele se encarnou assim, Ele continuará se encarnando assim. Isso quer dizer que onde quer que Cristo seja gerado, está lá o molde, está lá o útero da Virgem Maria, está lá a mulher através da qual Ele veio ao mundo. Porque Deus é constante na sua ação. Então, se nós quisermos ser modelados em conformidade com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos derramar nesse molde. Então esta é a escravidão. Vejam que a palavra que São Luís Maria Grignon de Montfort usa é uma palavra escandalosa. Escravidão, a gente não gosta dessa palavra, a gente se sente chocado com essa palavra. Porque escravidão é um negócio assim que é desumano, não é isso? Onde é que ficam os direitos humanos? Eu tenho minha liberdade? Só que abre parênteses. Vocês sabem que eu tenho muitos filhos que são padres. Uns reconhecem que são meus filhos, outros menos. Mas o que acontece é o seguinte: esses filhos, eles precisam ser gerados. Precisa que o coração deles seja gerado na Virgem Maria. O que acontece, porém, é o seguinte: quando eu olho para um deles e vejo ele se perdendo, vejo ele indo para o mau caminho, vejo ele indo para a estrada da perdição, a primeira característica, o primeiro passo, isso eu vejo nos meus filhos espirituais, o primeiro passo que um padre dá para se perder e precipitar, o primeiro passo que um padre dá para entrar na rampa do inferno, a linguagem é do Salmo, Deus colocou o ímpio num declive, numa inclinação. O primeiro passo na direção da rampa do inferno é o seguinte: eu quero ser diferente. Eu tenho direito. Eu sou mais eu. Eu sou especial. Eu vou fazer o sacerdócio do meu jeito. Eu não quero ser uma fotocópia de Paulo Ricardo. Eu não quero ser uma fotocópia do Padre Paulo, porque eu não vou pela cabeça do Paulo Ricardo, né? Primeiro que começa a não me chamar mais de padre, entendeu? A orfandade começa por aí. Esse é o caminho da orfandade. Não é mais o Padre Paulo, é o Paulo. Eu não vou mais seguir a cabeça do Paulo. Eu não vou mais imitar o Paulo. Eu vou seguir a minha cabeça. Bom, primeira coisa, meu filho, eu nunca pedi que você me imitasse. Pedi que você imitasse os padres santos. Eu não presto, os santos prestam. Seja santo como São Padre Pio de Pietrelcina, seja santo como São João Maria Vianney, seja santo como São José Maria Escrivá de Balaguer e Albaz, seja santo como São João Bosco, seja santo como tantos padres foram santos. Esses são os nossos modelos. Acontece que todos eles usavam batina, todos eles rezavam o breviário, todos eles celebravam missa todos os dias, todos eles seguiam o direito canônico, todos eles rezavam o terço, todos eles faziam jejum. E por acaso é isso que eu ensinei para você. Não porque eu sou modelo, não porque existe o meu caminho, mas porque existe o caminho da igreja. Você quer ser padre? Não invente o sacerdócio. Seja padre do jeito que a igreja sempre teve. Você não tem que me imitar. Imite modelos que valem a pena. Acontece o seguinte:
primeiro passo na direção do desfiladeiro, da queda, do abismo, é dizer: eu quero ser especial, eu quero ser diferente, eu sou livre, eu sou mais eu vou mostrar para essa paróquia como é que é ser padre, eu sou o cara, a última Coca-Cola do deserto. Como diz o nosso pároco aqui, o Padre Overlan, né? Que foi meu aluno e agora é meu superior. Padre Overlan diz: o cara se acha a bala que matou o cão. Gente, tem que parar com isso. Deixa de querer ser especial, meu filho. Esse foi o pensamento de Lúcifer. Lúcifer queria ser especial. Lúcifer não queria seguir a vontade de Deus. Ele queria ser maravilhoso. Qual é a diferença entre Lúcifer e a Virgem Maria? Lúcifer foi criado como a criatura mais perfeita. Maria não foi criada como a criatura mais perfeita, mas tornou-se a criatura mais perfeita. Como? Lúcifer era a criatura mais perfeita, mais cheia de glória, de esplendor, de luz. A palavra Lúcifer quer dizer isso. Aquele que porta a luz, que leva a luz. Só que a sua soberba, ele se revoltou contra Deus, ele quis seguir o seu caminho, não quis obedecer. Ele disse: non serviam, não servirei, não obedecerei a Deus. E por isso, do alto onde ele estava, ele precipitou no inferno mais profundo. Existe uma hierarquia no inferno. E no último andar, lá embaixo, está Lúcifer. Tem outros andares no inferno. Tem gente que está em situação menos ruim. É sempre péssimo, mas menos ruim. Lúcifer está no pior lugar. Por quê? Por causa do seu orgulho, ele quis ser diferente. Maria foi criada imperfeita. Que isso, padre? O senhor está dizendo que Maria teve pecado? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que ela é imperfeita no sentido que ela é uma criatura humana. E como ser humano, ela tem corpo frágil. Ela não é como um anjo. Os anjos são superiores a um ser humano. Está entendendo? Mas o que acontece? Porque ela se humilhou diante de Deus. Pela sua humildade, ela se deixou modelar completamente por Deus. A sua docilidade, ela se deixou completamente modelar por Deus, e por isso, hoje, ela está acima dos anjos mais altos, dos serafins, dos querubins. Ela está lá em cima no céu. Ela é a criatura mais perfeita, gloriosa e bendita Virgem Maria, porque se humilhou e Deus a exaltou. Vejam o paralelo entre Lúcifer e Maria. Se você quer ser você quer ser dono do seu nariz, ninguém manda em mim, eu vou inventar o meu caminho, eu sou tal, eu vou fazer e acontecer, meu irmãozinho, você sabe quem vai ser sua companhia lá embaixo. O caminho é esse. Esse é o caminho do declive. Mas os grandes de Deus foram sempre humildes e humilhados nesse mundo. A Virgem Maria passou quase que despercebida no Evangelho. Isso é uma das coisas que os protestantes alegam. Eles dizem assim: veja, a Bíblia quase não fala da Virgem Maria. E a gente diz: é isso mesmo, porque ela passou silenciosa, Deus a exaltou. Por quê? Porque é a humilde, silenciosa, que deixou o seu testamento. As últimas palavras da Virgem Maria registradas na Sagrada Escritura são as palavras de Caná da Galileia. O testamento de Maria, a última palavra que ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o testamento da Virgem.
ela desaparece. Ela se humilhou. E por isso Deus a exaltou sobremaneira, por causa da sua humildade. O Senhor olhou para a humildade da sua serva. Respexit humilitatem ancile sue. Ele olhou para a humildade. Deus resiste aos soberbos. Por isso, meu irmão, o caminho é o caminho da humildade. Aceite ser escravo. Maria aceitou ser escrava de Deus. O anjo apareceu a ela e ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Ela não disse assim: vou exigir os meus direitos sindicais, não é bem assim, eu fiz os meus projetos. Ora, você chega na minha vida desse jeito, anjo. Você não agendou, você não pediu licença, você não perguntou qual era a minha opinião, vem agora quebrando, né, os meus projetos. Você vem tirando aquilo que eu planejei tão maravilhosamente. Pois bem, seu anjo, Maria não fez nada disso. Ela aceitou ser escrava. Eis aqui a escrava. A tradução, me desculpe, a gente gosta de traduzir servo, né? Servo é mais doce. Servo é mais assim, não. Escravo. Escravo. É como a história da consagração à Nossa Senhora. Todo mundo chega e diz assim, a consagração diz: guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Aí o cara diz: ah, eu não sou coisa, não. Eu não sou coisa. Eu não sou coisa. Eu sou filho. Eu sou filho. Ah, escuta. Da sua parte, você é coisa e escravo. Deixe que ela trate você como filho. Entende? É ela quem vai tratar você como filho. Você vai dizer: eu sou coisa, eu sou propriedade, eu sou escravo, porque escravo é coisa, escravo é propriedade. Entendeu? Se humilhe, baixe essa cabeça, soberbo. Você é coisa sim, escravo, propriedade da Virgem, à disposição dela. E ela então vai dizer: não, meu filho. A nossa atitude é a atitude do filho pródigo que volta para casa e chega e diz assim: pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um teu escravo. Aí ele chega e diz: para com isso, criança. Faz festa, vamos colocar um anel, sandália aos pés, traz uma túnica para ele, dá um banho nesse menino, traz água de cheiro, para ele ficar cheiroso. Vamos fazer festa. Isso é a parte de Deus. Esse é o capítulo seguinte da história. Mas o primeiro capítulo é chegar e dizer que eu sou escravo. Como Maria disse que ela é escrava. Por quê? Porque somente assim nós seremos modelados. Somente assim é possível ser modelado. Se você tiver muitas vontades, se você tiver muitas veleidades, muitos caprichos, você vai ser resistente ao molde. Está entendendo? Você precisa ser modelado. A forma de nós sermos de Deus é sermos modelados pela Virgem. Então, assim como Jesus veio ao mundo a primeira vez, nesse molde que é Maria, nós precisamos nos derramar, precisamos nos derreter e nos deixar modelar e configurar neste molde que é a Virgem Maria. Para quê? Para que Cristo seja em nós. A finalidade da verdadeira devoção à Virgem Maria é Jesus. Os protestantes dizem: mas precisa disso? Gente, as coisas de Deus a gente não fica precisando, não fica perguntando se precisa. A gente aceita do jeito que Deus quis. Quem manda é Ele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Ele quis assim, Ele quis vir a esse mundo por meio de uma mulher. Nascido de mulher, nós precisamos ser nascidos de mulher se quisermos ser
como o Cristo. Se eu quiser dizer que vivo, mas já não eu vivo, é Cristo que vive em mim, eu preciso deixar que o Cristo seja gerado, modelado em mim no ventre da Virgem Maria. O caminho de Deus é este, Ele escolheu esse caminho, não há um outro. Mesmo os protestantes que buscam a santidade sem saber, eles estão sendo modelados no ventre da Virgem Maria. Se neles existe alguma sombra de amor por Cristo, alguma sombra de amor por nosso Senhor, eles estão no útero de Maria sendo modelados, se eles quiserem, bem, se não quiserem, estão mesmo assim. Então, meus queridos, é por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort usa essa linguagem dura de dizer que eu me consagro, eu me faço escravo da Virgem Maria. É uma palavra dura, escravo. Mas é porque eu preciso ser este bronze líquido que não dá nenhuma resistência, que não oferece nenhuma resistência para que eu possa me modelar. E quanto mais eu puder me modelar, melhor. Daí você já está entendendo, daí você já está percebendo que a consagração não é uma mágica. Algumas pessoas acham que é uma mágica. O pessoal veio a esse encontro Consagra-te achando assim: ah, eu vou lá fazer um encontro, Padre Paulo vai fazer uma reza, entendeu? E depois que ele fizer uma reza, eu estou feito. Pronto, resolveu. Mágica. Pirlim pim pim, sim salabim. Padre Paulo tem um pó de pirlim pim pim e vai jogar o pó de pirlim pim pim na minha cabeça e aí eu vou ser santo. Não é mágica. A consagração é um estilo de vida. Você está entendendo? Então é por isso, e esse vai ser o assunto da segunda palestra, é por isso que nós precisamos de um método de vida. Nós precisamos aprender como é que se vive isto no dia a dia para viver a consagração. Então o Consagra-te tem essa finalidade de expor para você o que é a consagração em linhas básicas e gerais, para que depois, na leitura do tratado, você vá aprendendo como é que se faz a coisa. E então, nós iremos um dia marcar uma data para nos consagrarmos todos juntos, mas precisa você se preparar para essa consagração. Está entendendo? Que está a coisa? A gente precisa se preparar. Porque não é pode pirlim pim pim. É um caminho de escravidão. É um caminho onde eu vou, no início eu começo meio duro, né? E a gente vai se conformando, ou seja, assumindo a forma. E então Cristo vai sendo gerado em nós. E por que é que Deus escolheu o caminho da Virgem Maria? Vejam, eu não tenho muitas explicações para as coisas de Deus, mas a gente pode imaginar por quê. Esse é o trabalho do teólogo, né? Deus revela, e depois o teólogo tem que se virar com aquilo que Deus revelou, né? Deus chega e diz assim, ó, vai ser através da Virgem Maria. E depois o teólogo vai quebrar a cabeça para tentar entender por que é que Deus escolheu isso. O que acontece é o seguinte: uma das primeiras coisas que surgiu com o pecado original foi o medo de Deus. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Quando ouviram os passos de Deus que se aproximava para passear na brisa da tarde com eles se esconderam atrás da moita, atrás do arbusto. Eu ouvi os teus passos que chegavam. A primeira consequência do pecado original é nós vermos Deus como um agressor. Deus nos agride. A gente acha que Deus veio para ser o desmancha-prazeres
E isso é típico do pensamento de Satanás. Satanás acha que Deus é um velhaco, um desmancha-prazeres. Ele queria o jogo do jeito dele, e Deus veio estragar a festa. Ele queria ser original. Ele queria ser ele. E Deus veio acabar com a festa dele. Então o homem, também marcado pelo pecado original, começa a ver Deus como um agressor. A gente tem medo de dizer para Deus: Deus, eu assino em branco, faça o que você quiser. E esse é o caminho da nossa santificação. Só existe santificação se eu assinar uma folha em branco na minha vida e disser: Deus, escreve você, que eu não sei o que escrever. A gente assina e ele preenche. Só que acontece o seguinte: para isso acontecer, nós temos que ser dóceis. E a gente tem medo de Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas devotas, senhoras da intercessão, né? Vem e diz: minha senhora, diga amém para a vontade de Deus, mesmo que seja esse câncer, mesmo que seja essa doença, mesmo que seja... Não, padre, eu renuncio a essa palavra que o senhor está dizendo, eu renuncio. Espera aí, minha filha, eu estou dizendo, diga amém para a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que o câncer é vontade de Deus, mas e se for? Nós não sabemos. Quem de nós suspeitaria que a vontade de Deus se manifestaria na cruz? Quem de nós suspeitaria que a vontade de Deus ia se manifestar numa pobre menina de um vilarejo escondido na periferia do mundo chamado Nazaré? Quem de nós faria assim? Deus tem seus caminhos, diga amém para a vontade de Deus. E a pessoa resiste. Por quê? Porque vê Deus como uma agressão, vê a vontade de Deus como uma agressão, e por isso a pessoa resiste, e por isso a pessoa não se deixa modelar, e porque a pessoa não se deixa modelar, Cristo não nasce no coração dela. Mas uma mãe já é mais aceitável. A figura de uma mãe é menos agressiva. Não é que pai seja coisa ruim, é porque exatamente pelo pecado original, porque Deus é pai, e Satanás sabia que Deus era pai, porque Deus é pai, Satanás colocou toda essa nossa revolta e medo de nos entregarmos ao pai. Deus passou a perna em Satanás e deu uma mãe e disse: agora se entrega a ela. Entende? Deus passou a perna em Satanás, já que nós temos tanta resistência de nos entregarmos ao Pai, entregue-se à mãe, ela entregará você a mim. Deus é esperto, gente. Então, é claro, nós que somos medrosos, nós que nos aproximamos da cruz com medo, fremendo de medo, nós que temos medo do futuro, nós que temos medo do que Deus reservou para nós, nós que temos medo da vontade de Deus, eu estou aqui confessando o meu pecado, as minhas desordens interiores para você, e você está entendendo que isso está dentro de você também. Nós temos medo de dizer amém para Deus. Nós temos medo do que Deus reservou para nós. Pois bem, nós que temos medo de dizer amém para Deus, digamos amém para a mãe. É o método que Deus escolheu. E então ela nos modela. Ela, com o jeitinho de mãe, vai nos modelando, nos mudando e vai dizendo: oh meu filho, pare de resistir, seja dócil, aceita, é para o seu bem. Quantas vezes a nossa mãe não tentou nos convencer de levar uma injeção e nós, crianças estúpidas, esperneávamos, mas era para o nosso bem. Nós precisamos da mãe. Não porque Deus seja mau. A bondade de Deus é infinitamente maior do que a bondade de Maria. Gente, a bondade de Deus, olha, não tem comparação com a bondade de Maria. Mas acontece que nós somos homens e mulheres manchados pelo pecado original e nos assustamos com essa bondade infinita. E então, Deus, na sua bondade, usa uma mulher.
para que esse filho assustado se acalme. E acalmados por ela, nós nos rendemos a Ele. Acalmados por ela, nós nos rendemos. É assim que, assim como Maria foi mãe do Salvador, mãe de Cristo nesse mundo, ela precisa ser nossa mãe na ordem da graça. Ela é a mãe na ordem da graça. Ou seja, quando a graça de Deus age em nós, age através de Maria. Ela é o molde. Então, ela é o exemplo, ela é o modelo, ela é o molde. Ela se configurou, se entregue como eu me entreguei. É claro, meu irmão, minha irmã, é claro, todo protestante irá concordar conosco que a vida santa é uma imitação de Cristo. É um método de Deus. Deus podia fazer isso diretamente, é claro, meu irmão protestante, Deus podia fazer isso diretamente, mas a limitação não é de Deus, a limitação é nossa. Somos nós, marcados pelo pecado original, que temos medo de Deus. A limitação é nossa. Então, por causa desta limitação, por causa desse limite, o jeitinho da mãe vai nos dando docilidade, docilidade até o martírio. Aceite a sua cruz. Não vai ser ruim, não. Vai ter ressurreição. Ela vai confirmando a fé, porque ela foi a única que permaneceu de pé. Enquanto todos descreram, enquanto todos os outros deixaram de crer, ela continuou crendo. Ela, fé inabalável, recebeu aquele cadáver nas suas mãos, o cadáver do seu filho Jesus, que era o total desmentido da profecia. O anjo havia dito: ele se sentará no trono do seu pai Davi. Estava ali, ele, não sentado, deitado, não no trono, no colo dela, não vivo e reinante, morto e derrotado. Lá estava a total refutação, a total confutação de toda a promessa divina, o desmentido feito carne. O ateísmo se fez carne naquela cruz. E, no entanto, ela continuou acreditando na promessa. Ela continuou firme, ela não tergiversou nem um centímetro, não se abalou, continuou crendo. E nesse sacrifício de fé, veja, meu irmão protestante, você que acha e que crê na salvação pela fé, nesse sacrifício de fé, o mundo foi salvo. A fé mais perfeita foi dessa mulher. Por que é que eu tenho que dizer que a fé mais perfeita é de Maria? Porque Jesus não tinha fé. Que isso, padre? Jesus não tinha fé? Não, ele era Deus. Ele via. Ele tinha uma realidade toda especial. Ele não era uma pessoa humana como nós para ter fé. Ele era uma pessoa divina que se fez homem. Então a fé mais perfeita foi de Maria. Na ordem da fé e da graça. Quando a total refutação e desmentio da promessa de Deus estava ali nos braços dela, ela creu, ela acreditou na promessa até o fim. E esta fé inabalável que nos é dada quando nós nos tornamos filhos pequenos nos seus braços, e ela diz: olha, Padre Paulo, sua fé não presta para nada. Sua fé é tão pequenina e miserável. Mas confie em mim. Eu creio com você. Eu creio por você. Entregue tudo para mim e eu crerei no seu lugar. Entregue tudo para mim.
assim como o Filho foi gerado no ventre de Maria, o Filho será gerado em nós, no ventre de Maria. O caminho de Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Senhor Deus de bondade, nós os louvamos e bendizemos por esta mãe que nos destes para nos livrar dos medos do pecado original. Obrigado, Senhor, por tudo que realizais em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vossa graça. Obrigado, Senhor, por tudo o que realizastes nela e realizareis em nós.